origem das tentações. Aqui é uma coisa muito incrível essa lição, porque, olha só, olha que interessante. Enquanto estiver encarnado, enquanto é dia, a lição 127, enquanto estiver encarnado, valorize sua vida, sua encarnação, dando valor às dádivas espirituais, para não cair em tentações, origem das tentações. Agora ele vai falar sobre a tentação. Então vamos lá. 129, origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É uma carta de Tiago, a primeira carta dele, versículo 14, no primeiro capítulo. Bom, vamos lá. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é absoluto amor. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo são profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Se tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair, verificaremos a expressão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considerada a essência de tudo que te atraiu, no curso das horas, eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Fantástico, né? Eu acho incrível a colocação do benfeitor, explicando a passagem aqui. E é uma das coisas, antes de nós iniciarmos, que fazem muitas pessoas acharem a doutrina espírita pesada. Porque a doutrina espírita é a única que destruiu o diabo, o demônio não, o Satanás. O demônio é os espíritos maus. Somos nós mesmos, que reencarnado ainda pensamos em coisas maldosas, inveja, ciúme, maledicência, ganância, etc., vícios que ainda... Então, demônio existe. Mas a doutrina espírita mata o diabo. Mata. Literalmente. Os espíritos até brincam, né? Eu até brinco bastante com as pessoas, porque tem pessoas que você fala assim, diabo, Satanás, ela chega até a dizer, ai meu Deus, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Tem gente que fala, é proibido falar, fala esquerdista, fala no carvão, cinza, fala um monte de coisa, dá um monte de nome, pseudônimos aí, para não falar a palavra diabo e demônio, e Satanás. Eu brinco porque eu falo, né? A palavra diabo, alguma coisa assim, aí eu vejo a pessoa falar, ai, não fala isso. Você tá com medo, né? Quem deve teme.
Quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Tá certo? E eu falo, brincando com as pessoas, olha, você vê que o diabo não é a palavra diabo não tem sentido nenhum, que nós temos um produto muito vendido no mercado, a gente utiliza em todas as casas para desentupir ralo, vaso sanitário, é o diabo verde. Aí ele aí. Origens das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, sua própria força de atração. Concupiscência é uma força de atração. Força de atração. Então, olha lá assim. Ou importância. Grau de importância. Concupiscência também pode ser grau de importância. Geralmente, vamos continuar agora no texto e eu vou explicar. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Aí nós vamos ver aqui. Ah, é o fim do mundo, a barreira rompeu. Não, é falcatrua. Alguém roubou o dinheiro que devia ser aplicado, não fez o que deveria fazer, a barreira, o pouco de dinheiro que tinha, deu para fazer aquilo, a barreira rompeu e inundou. Ah, a doença tal se espalhou. Não. É que não tem hospital, não tem tratamento, alguém roubou a área da saúde, né? Então, não tem jeito de atender a população. Mas, então, existem males da natureza. Existem. Mas existem males causados pelo homem, que ganha uma proporção tão grande que parece que é da natureza, mas não é. Quando você vai analisar, você vai encontrar a falha humana, o egoísmo humano. Eu falei no programa final de ano, por exemplo, problemas do coração, ataques cardíacos. Ah, é o mal do século, ataque cardíaco. Olha, está hoje em voga muito, mas o mal é humano, de produzir comidas extremamente salgadas, engorduradas e colocar na cabeça das pessoas que é mais barato comprar aquilo do que uma comida saudável. Tá certo? Aí, com o tempo, comendo de geração em geração, já começa desde o meu avô morrer de ataque cardíaco, meu pai morreu de ataque cardíaco, eu estou morrendo de ataque cardíaco. Aí diz assim, é genético. Culpa de Deus. Olha bem, alcoolismo. A hora que aparecem as propagandas lindas, as maiores propagandas da televisão, pode ver. Podem ver. As melhores propagandas em horários comerciais é álcool. E aí, a hora do álcool, todo mundo tem uma teoria. Eu bebo pouco, eu bebo socialmente, enfim, a hora que o alcoolismo começa a aumentar e do alcoolismo para as drogas é a ponte. Aí a hora que tem um monte de situações, é Deus. Não é Deus. Quem fundou os alambiques, não é Deus que fez propaganda. Então, que a gente tome muito cuidado para não misturar as duas coisas. Aí aqui, gente, entra que existe sim, e que quando a gente vê os grandes desastres, é Deus, Deus é o fim do mundo, é o planeta passando para transição, é uma série de coisas, né? É guerra, é fim do mundo. Não, guerra é criada pelo ser humano. Não tem nada a ver com o momento de transição do planeta. Na transição está acontecendo a guerra por causa do homem. O egoísmo do homem. Mas a transição podia ser calma, tranquila, se nós estivéssemos preparados para passar por ela. Mas como não estamos, ainda há uma grande quantidade de espíritos revoltados para que a transição não passe, né? Para que o planeta não atinja o ápice da regeneração, eles estão fazendo tudo que podem para parar a evolução do planeta.
Por isso querem destruir família, querem destruir religião, querem destruir tudo, né? Hoje é muito comum a gente ver pessoas falando mal das religiões. Aí eu fico pensando, é verdade, é verdade. Existem religiões, todas as religiões são conduzidas pelos homens. Algumas fazem o bem, outras fazem o mal. Mas o fato de uma fazer o mal invalida todas? Seria as religiões a causa do mundo, da falta de atendimento médico? Seria as religiões a causa dos rompimentos das barreiras, do estado que as estradas se encontram, da falta de habitação e da fome no mundo? Seria a religião o maior mal da humanidade? Muitas vezes nós estamos nos abastecendo da maldade. Porque a empresa que sonega os impostos, isso e aquilo, paga o nosso salário. Estamos chegando num momento em que a verdade ela vai vir à tona. E quando ela vier à tona, muitos sistemas serão destruídos. Chega de enganação. Por isso que é fim dos tempos. Fim dos tempos de escuridão, de ignorância, de mentira, de trapaça. E essas verdades, elas vão surgir, elas estão como uma planta, ninguém segura elas. Elas vão nascer, elas são bem devagar, elas vão saindo. E tudo que tiver em cima vai se rachando, vai quebrando, vão lutando, vão brigando, vão criando guerra, vão fazendo tudo. E ela vai continuando. É a vontade de Deus. Impossível deter. Cabe ao cristão calma, foco na verdade, aguarde o momento que isso frutifica. Só isso que cabe ao cristão. O resto que nós vamos ver durante tudo isso é desespero. Não, nós não temos por que nos desesperar, porque a semente que está vindo é a verdade. E não vai mais haver confusão, ilusão, ideologia, fanatismo e tudo isso que a gente crê, materialismo. Isso tudo vai acabar. Então, calma. Por isso que eu falo, calma. Então, lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. E isso é uma coisa muito interessante, tá, gente? Porque as pessoas dizem, Deus pode tudo. Se o mal existe, é porque Deus criou. Não, gente, Deus permite, mas não criou. E por que ele permite? Porque o homem é mau. A maldade está no nosso coração. Para destruir a maldade, teria que destruir a raça humana. E é impossível destruir a raça humana. Porque ele acredita na criatura. O que ele não acredita a Deus é no pecado, no erro, na falha, na enganação. Porque tudo isso se corrige. Concorda? E a criatura modifica. Compreende? Por isso que não há projeto para extinção da raça humana. Não há. Deus ama a criatura. Lembra-se, ainda não somos filhos, porque nós nem sequer o aceitamos como pai. Não fazemos a sua vontade, mas somos criaturas e Deus nos ama. Isso é importante. Então, sim, Deus é absoluto amor, está confirmando. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé. Sabe por que o mal ainda está de pé? O mal existe? Existe, porque Deus permite, respeitando deles o livre-arbítrio. Permite, mas não criou. Quem criou fomos nós mesmos. Tá certo? Então, se existe um ser mal, já não podemos negar a bondade de Deus.
Perceberam assim? Não podemos negar o amor de Deus enquanto nós estivermos tendo a notícia de um ser mau. Porque se Deus não fosse bom, misericordioso e supremo, teria destruído o mal. Como os ditadores fazem quando não concordam com ele, manda prender, manda matar. Deus não é ditador. Compreenderam? Então, a bondade de Deus, a gente se vê nos bons, mas eu, particularmente, vejo muito mais a bondade e misericórdia de Deus nos maus. Porque quando eu vejo um mal tão maldoso, eu falo, nossa, como Deus é capaz de amar um ser assim. E ama. Ama. Se houvesse o demônio, se houvesse o diabo e o Satanás, Deus amaria tanto ele, tanto que ama, que não faz nada de ruim para eles. Permite que eles existam. Bem perceberam isso? Isso, para mim, é a maior bondade que eu poderia testar. Porque amar santo, Deus amar o santo, no mínimo é uma gratidão, obrigado. Eu quero ver um Deus que ama o diabo. Ah, e aí a gente vê demais. A gente vê muito mal, gente ruim, perfeitamente, muito bem nessa vida. E aí a gente fala, meu Deus, e Deus consegue amar. E isso é amor, porque ele é capaz de amar até o que nem eu consigo amar. E ele diz, sim, Deus é absoluto. E tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo. Olha só, e Deus ainda permite eles existirem na sua bondade e dá uma forma para o mal se converter no bem. Dá para ele uma ferramenta, a chave do progresso. Tempo. Só existe uma virtude no ser humano capaz de ler e valorizar o tempo. E se eu não desenvolver isso, eu não consigo entender, sobreviver equilibrado numa essência imortal que é o espírito. Por que nós somos imortais? Porque tudo necessita de tempo. Agora a mensagem é para os ansiosos. Esse é o grande problema. Quando você se torna ansioso, você deixa de se alimentar e sobreviver espiritualmente. Você deixa de respirar espiritualmente. Porque você necessita dos acontecimentos materiais para presenciá-lo. Você jamais vai aceitar alguém falar assim, vai lá, pede perdão, eu vou perder. E ele nunca vai pagar por isso. Vai, daqui 10 mil anos, eu fiquei sabendo que mais ou menos daqui 10 mil anos ele vai pagar. O quê? O ansioso não aceita isso. O ansioso não aceita. Então ele se desconecta com o mundo espiritual. E quando morre, pior ainda. Pior ainda. Porque imagina, eu estou numa dimensão onde tempo é tudo. Tudo é tempo. Bilhões, milhões de anos. O que nós nem concebemos como proposta futurista da nossa existência, no mundo espiritual a gente vai conviver com essas unidades. Ah, sim, ó, daqui 300 anos. Oh, eu acabei de morrer, eu percebi que eu cometi alguns erros, eu queria ver aí quando que eu posso reencarnar. Calma, senta aí, daqui 350, 300, 400 anos. O quê? Tá vendo como que as coisas são? Eu pensei que ia nascer amanhã, eu pensei que ia nascer... Calma, 300, 350, vamos ver como que a Terra vai estar lá, né? E onde eu vou voltar na Terra? Não, eu acredito que não é mais na Terra, em outro planeta. O quê? Mas você vai voltar. Depois que você for daquele planeta lá e melhorar, você volta na Terra. Mas quando? Mais ou menos daqui uns 1.500, 2.000, 3.000 anos. O quê?
Compreendeu como é a ansiedade no nosso, como ele quebra a relação? Então eu vou dizer assim, o que eu preciso nesse momento de transição? Desenvolver uma virtude muito importante. Chama-se paciência. Com a paciência, você vai observar tudo na sua vida e vai entender que tudo está exatamente no lugar que deveria estar e no melhor momento de cada acontecimento. E nunca vai perder a esperança, porque com a paciência você consegue ver o acontecimento agora, no seu melhor momento, e o que ele será daqui milhões de anos. Então, a paz no coração te tranquiliza. Você vai ter olhar para uma coisa que parece que não tem solução, você vai conseguir, com a paciência, olhar e dizer: nossa, que projeto lindo de Deus. Porque isso que aparentemente não tem solução terá um desdobramento maravilhoso e fantástico. Olha só, esperança, paz, tranquilidade, certeza de que o bem nunca perdeu para absolutamente nada. Mas eu preciso ter paciência. E aí vamos lá. Eternos valores do tempo, amparado por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. É importante nós entendermos isso. Não procedem. É natural algumas pessoas falarem assim, não, quando você está entrando no bem, quando você está caminhando para o bem, quando você está fazendo coisas boas, aí Deus manda as tentações. Deus não manda a tentação. A tentação não vem de Deus. A tentação vem do dono tentado pela tentação. A tentação já está na pessoa, é dela. Por isso que ela tem. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com maus espíritos, não tem nada a ver com demônio, com Satanás, não tem nada a ver com nada. Só tem única coisa a ver com quem sente a bendita da tentação. É ele. Por isso que eu falo que o espiritismo é pesado, né? Ou até agora você podia falar que é do diabo, ou meu Deus, você podia falar que é do Satanás, que é das obsessões, né? Ah, porque tem espírita que vem do catolicismo, vem para ser espírita, ele fica, ele larga o demônio, larga o diabo, larga Satanás e vai virar tudo, tudo é obsessor, 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 obsessor. Não, não vem. Está dizendo bem claro, não vem da paternidade celestial. Tentação nenhuma chega até nós. Você tem tentação na sua vida porque você cria, cuida e engorda ela dentro de você. É sua cria particular. Às vezes você nem conta para os outros que cuida dela, mas cuida. E você, a tentação só é uma revelação daquilo que você tem dentro de você. Se não tivesse a tentação. Seria, há uma pergunta, seria porventura, ele vai fazer uma comparação, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada, modificam a lei por ele criada? Seria a responsabilidade dele? Eu crio uma lei de justiça e de bondade. Perfeito. Aí vem aqui algumas pessoas que começam a mudar essa lei. Muda o entendimento, muda a maneira do. Eu sou responsável por isso, eu criei ela certa. Era para ter o ser humano compreendida correta. Não fizemos isso. E aí dizem que eu sou culpado por ter criado uma lei correta. Quem está tornando injusto a relação de Deus com o homem é o próprio homem. Quando alguém diz para mim, eu não acredito em Deus, eu não acredito nas religiões e tal, eu digo, que pena, porque você está deturpando as próprias regras. Deus foi perfeito na criação dele, mandou o filho dele, Jesus, para ensinar tudo para nós. Se isso para você, se o que você lê e entende desse Cristo, você deturpa a responsabilidade de Deus, o problema é de Deus, da religião, do Cristo,
é sua. Cabe a você usar sua inteligência para compreender aquilo que foi feito com muito amor, muito carinho e muita dedicação aos seus filhos. E não repudiar. E aí vem assim. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do Senhor. Está falando que aqui, quando o apóstolo falou isso, estava muito conduzido, né, pelos espíritos superiores. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Concupiscência é força dada por mim de atração, importância. Mas que coisa fantástica. Eu fico pasmo de ver a revelação dos espíritos, porque é interessante. Aí ele fala assim: examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. Ele vai analisar agora os dois substantivos para nós. O primeiro, que é a tentação, ela exterioriza o segundo, a concupiscência. Olha só. A tentação, ela exterioriza a concupiscência, ou seja, a tentação é aquilo que está quietinho aqui dentro da gente, que ninguém sabe. E a gente nega. Mas ela acaba atraindo a concupiscência. O que é concupiscência? Aquilo que mais eu dou valor, mais eu dou força, mais eu dou energia, mais eu atraio. Então, olha só. Se eu quero saber se eu tenho ou não uma tentação, o que está vindo na minha vida? É isso aí. É a sua concupiscência, capacidade de atrair, magnetizar, puxar para você. É simples assim, né? Então, a cada um é atraída pela sua concupiscência. Olha só, o primeiro exterioriza o segundo, que constitui o segundo. O segundo constitui um fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Tá vendo? A nossa tentação, ela fica muito quietinha aqui dentro de nós. Fica aqui bem quietinha. E aí, eu fico com a concupiscência, ou seja, eu fico gerando energia para aquele meu desejo ser satisfeito, para que aquela minha vontade seja atendida. Muitas vezes eu nem falo para ninguém, não conto, não exteriorizo isso, mas eu fico. Uma hora ou outra ela vem. Lembra que nós dissemos tudo que você pede a Deus, ele vos concede? E que às vezes as coisas que acontecem de ruim em nossa vida pode estar sendo traída por nós, pedido por nós pela sua concupiscência. Mas por quê? Porque o fundo disso é a tentação. Ser tentado, ele está dizendo assim, ser tentado é ouvir a malícia própria. Quando você diz, eu estou tentado, você está ouvindo sua própria malícia, o que está dentro de você. Não tem ninguém aqui te tentando. Mas se alguém for o objeto da tentação, é porque você está ouvindo a sua malícia sobre essa pessoa. Você atraiu essa pessoa que está lhe tentando. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Olha que inacreditável. Eu fico pasmo de ver como eles conceituam muito fácil a coisa. Porquanto, ainda que o mal venha exterior, ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Tem que ter no teu coração. Mal nunca deixará de existir no mundo. O mundo não tem que se tornar um lugar bom e perfeito para você ser bom e perfeito. Muito pelo contrário.
Quanto mais caótico for o mundo aqui, quanto mais você agir dentro da lei de Deus, mais perfeito você é. Porque aqui dentro, daqui para dentro, é você que manda. Daqui para fora, você não manda. Então, quando você determinar a você mesmo não ter mais tentação, não terá mais. Resolva os conflitos que fazem a tentação. E olha, resolva, porque como ela fica na intimidade do coração, muitas vezes nós só percebemos ela quando ela nos chega, quando ela nos assalta na vida. Muitas vezes ela fica escondida lá no fundo do nosso coração, a gente nunca percebe. Mas um dia ela nos visita com por causa da concupiscência, ela nos visita e aí nós descobrimos que realmente acalentávamos isso no fundo do coração. E olha, com concupiscência, que é a palavra, está dizendo, você fez firme a coisa, hein? Você pode dizer ao mundo, eu não quero, não gosto, eu não faço. Mas não engana a si mesmo. É o que você mais sonha, que é porque quer, porque faz, porque sabe como faz. Não engana o mundo. Perdão, engana o mundo, mas não engana a si mesmo, seu mundo interior. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificamos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situação que nos atrai. Compreenderam? Então, se algo te acontece, antes de tudo, você atraiu. Se você diz que não gosta, dizer é uma coisa. Realmente querer, sonhar, desejar é outra. Né? Nós tentamos ser muito políticos na nossa relação com o mundo. Eu quero parecer uma pessoa que todo mundo gostaria que eu fosse, mas não sou. Isso gera uma série de coisas aqui dentro, muitos desejos que ficam aqui escondidinho, mas que eles vão ser revelados. Não tem como dias mais cedo ou mais tarde. Porque se eles estão escondidos ou não, eles estão vibrando. Se eles estão vibrando, eles estão atraindo. Se eles estão atraindo, é uma questão de tempo. Vai aparecer. Vai surgir. Vai acontecer. Não tem jeito. Quando que isso vai parar? Quando você parar de vibrar. Parar de acolher essa vontade. Enxergar, aceitar, admitir e resolver isso dentro de você. Não tem como. Não adianta você ficar falando mal do diabo, do demônio, de Satanás, falando mal de Deus, falando mal do mundo. Porque a maior maldade, porque o mundo, imagina assim, que o mundo pode estar feliz, mas você pode ter atraído em torno de você só problemas. Então você vai estar no mundo de feliz, passando muitos problemas. Porque o mundo aqui fora que você atrai é o mundo que está dentro de você, suas tentações. Então, tentações são coisas ruins que a pessoa tem dentro? Sim, ruim. Isso aí é tentação. Aqui dentro. São desejos, pensamentos, vontades, mesmo adormecido. Porque às vezes a gente ignora ou nunca parou em nenhum momento para instigá-la. Mas acontece alguma coisa na minha vida e eu instigo. Mas aí, no caso, sem vontade. Tipo assim, vamos supor, a pessoa tem uma vontade assim, de viajar, de conhecer o mundo. Isso aí é uma tentação? O que é isso? Bom, aí vamos... sonhos, vontades, para a gente classificá-las para o bem e para o mal, a gente precisa definir o que é esse bem. Bem para quem? Mal para quem? Se é bem para o espírito,
indiscutivelmente é ótimo. Se é bem apenas para a personalidade, o corpo, o ser humano, não é bom. Porque nós não viemos na Terra para idolatrar corpo, personalidade, gosto, prazer, vontades. Nós viemos na Terra para aprimorar o nosso espírito e não precisar mais da Terra. Entendeu? Como eu estou pensando? Por exemplo, eu tenho vários sonhos, vários desejos, várias vontades. Como eu vou saber se essa vontade é boa ou mal? Quando eu analiso pelo mundo material, é uma coisa, são valores diferentes para o mundo material, para o materialismo. Quando eu tenho um olhar espiritual, eu tenho que ver se aquilo ali contribui com a minha evolução. Então, ao cristão, o Cristo está sempre nos dizendo, né? Ó, enquanto eu estiver durante o dia, que eu cumpra a vontade do meu Pai. Quando eu estiver na luz do dia. Então, nós estamos reencarnados aqui, enquanto aqui estivermos reencarnados, eu vou cumprir a minha finalidade espiritual. Compreendeu? Então, se aquele sonho, se aquela vontade, se aquele desejo não contribui para a minha evolução espiritual, é simplesmente uma vontade, é uma tentação. Não é boa. É para o mal. Que mal que ele vai me promover de eu viajar com o meu dinheiro que eu não roubei de ninguém? Que mal, que errado que tá. O mal que nós estamos falando aqui é que todo esse tempo que você gastou na Terra, você não gerou evolução espiritual. Se houvesse uma prova, você reprovaria. Veja só, um aluno vai para uma escola. No horário da aula, ele tem a cantina. Ele levanta e fala, eu vou para a cantina. O professor fala, peraí, mas isso está errado. Errado por quê, professor? Porque está na hora da aula? Não, professor, eu estou impedindo o senhor de dar aula? Não. Os meus colegas? Não. Eu estou indo na cantina. Está errado? Não. Para o nosso materialismo de direito, não. Mas para a evolução dele como ser humano, profissional, sim. Ele está perdendo uma aula. Moralmente, está dando um mau exemplo. Aí já é outra. Você viu como que o bem e o mal depende do ângulo que você analisa. Se fizer uma prova enquanto ele estiver na cantina, ele vai tirar 0. Aí ele vai falar, mas que mal que eu fiz? Você está me punindo, professor. Não, eu fiz a prova, você estava na cantina. Que mal tem isso? Mal, não tem. Então, se eu cobro, se eu venho na Terra, no planeta Terra, para evoluir, eu vim para isso, eu tenho que me dedicar na minha evolução. Se no período que eu estiver na Terra eu negligenciar a minha evolução, eu estou fazendo mal a mim. Mas é o meu direito. Deus não impede, não proíbe. Eu só vou entender esse mal quando do outro lado eu passar e então eu perceber que eu não deveria ter ido para aquele lugar após a minha morte. Eu estava pensando que eu iria para um lugar bem melhor. E alguém disse que não, porque o tempo que eu perdi sem a minha evolução é o que não me deu méritos para ir para um lugar maior. Aí que eu vou entender que mal é esse. Não é um mal do demônio, do diabo, de levar a outros a prejuízo, de que quer que seja. É o mal único feito à sua própria evolução. Compreendeu? Porque a tentação é quando a gente chama de tentação, é quando ela atrapalha, pesa, dificulta a minha evolução. Por isso que a gente chama de errado. É pelo que ela provoca. É uma tentação, está te distraindo. É um teste, é uma provação. Então, ser tentado é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo. Portanto, ainda que o mal
venha do exterior somente se concretiza e persevera se com ele afinarmos na intimidade do coração. Assim, ninguém é errado. Por exemplo, se chegar uma pessoa e diz assim: rouba! O outro diz: não faça isso, está errado. Os dois vão falar igual, tá? Sem nenhum obrigar ninguém a fazer nada. Rouba, é pro seu bem. Olha só. O outro fala: não. Os dois vão falar de forma bem educada. Não rouba, não. Isso não vai fazer. Amanhã depois você vai pagar até o dobro. Não é correto. Quando eu escolho, quando a minha escolha já é afinada com alguma coisa, com as duas ofertas que me é dada. Se eu tenho dentro de mim uma vontade, uma tentação de pegar o que não é meu, eu vou aceitar a proposta de roubar. Ele está me falando, ainda mais se ele me garantir que eu não vou ser pego. Aí, quando o mal diz, quando a tentação nos diz que você pode, nunca será pego, aí você vê que é tentação mesmo. Porque nada é atentado se eu falar para você, rouba, mas se eu, da hora que você for pego, você vai morrer na forca, aí não tem jeito. Isso não é tentação. A tentação é aquela que fala assim, rouba, porque se você roubar, nós vamos dar um jeito de tudo ficar legal. E você vai se tornar a melhor pessoa do mundo por ter roubado. Aí é que você vê. Porque a tentação ela é legítima quando eu posso escolher. Posso, tenho poder de escolher. Nada me impede. Eu tenho livre-arbítrio pronto para mim. Sem consequências ainda claras. Porque as consequências sempre advêm de cada atitude, do bem e do mal. Sempre há consequências. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificamos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Ele fala que eu posso conhecer eu mesmo observando o que me atrai, o que me chama atenção, o que me ocupa o tempo. Olha só, o que te ocupa o tempo? Faça uma lista daquilo que faz você parar na sua vida para prestar atenção, para se ocupar, para refletir, para pensar. É isso que você se ocupa. E é isso que está dentro de você. A observação, ele continua assim, a observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos as origens das tentações. Porque, gente, nós viemos milênios de ano falando e lutando do tal de Lúcifer, diabo, demônio, Satanás, fúria de Deus, castigo de Deus, maldição de Deus. Tudo isso vem sendo referenciado nas religiões como o único responsável por todos os nossos problemas. É por isso que eu falo que a doutrina religiosa a doutrina espírita é pesada. Como milênios e milênios de anos eu venho tentando fugir do diabo, de Satanás, do demônio, da fúria de Deus, da maldição de Deus, do castigo de Deus, do inferno, dos capetas, e cada dia surge mais nome para os espíritos. Espírito inferior, anjos decaídos. E passamos até hoje, a humanidade vive culpando isso, de tudo de ruim que acontece na vida. De repente, Tiago, um apóstolo, nos dá origem das tentações, mostrando que não tem nada. Então, o que significa? Passamos até hoje sendo iludidos, enganados. É por isso que nós estamos falando. Isso é o Apocalipse? É. A verdade vai abalar estruturas da mentira, da ilusão, da enganação, da fascinação, da hipnose material. E quando abalar, vai cair
muitas religiões, vão cair muitos poderes do mundo, vão cair muitos enganadores. Prepare, isso é o que vai tremer as bases de tudo que foi criado na mentira. Para ficar só o que é verdade, leve, sucinto, curto e claro, bem lógico. Observe que é bem lógico que nós estamos falando. Bem lógico. Se realmente o mal, o responsável pelo mal, fosse tudo fora de nós, nós não seríamos responsáveis pelo mal que fazemos, e sim aqueles que fazem o mal a nós. E por que na hora de pagar a conta nós temos que pagar com o nosso sofrimento? Não tem sentido. Então, o que eu falo? É muito claro, é muito tranquilo. E ele diz assim: recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Magnéticas, porque ele está falando da concupiscência, da poder dessa atração, né? Ele tem situações magnéticas criadas. Como que esse campo magnético é criado? Pelo seu pensamento. Como que ele é dirigido pelo seu sentimento, pela sua vontade, perdão, pela tua vontade. Você tem uma ideia e depois você começa a concupiscenciá-la, atraí-la, dar a ela um campo magnético. E esse campo magnético vai ser mais forte ou mais fraco conforme a sua dedicação nele. E você tem recorte de cada dia tem situações magnéticas específicas. Às vezes a gente faz isso de maneira inconsciente, gente. A gente faz também. Quer ver uma coisa? Acontece alguma coisa na minha casa e eu saio nervoso. Eu senti vontade de dar uma surra no meu filho. Mas não dei porque eu sou uma pessoa obediente, mas não sou resignado. Eu sou obediente. Um militar, um soldado é obediente, mas não é resignado. Tá certo? Obediente é um consentimento da razão. Resignado é um consentimento do coração. Então, eu sou obediente a Deus, eu sou um cristão, então não posso. Olha só, não posso não posso dar uma surra nele. E sai da minha o coração está com vontade. O pensamento está com vontade. Mas não fiz. Peguei meu carro e saí. Eu vou encontrar durante o dia todo, até por mais do dia, muita gente querendo brigar comigo. Porque o meu coração quer dar umas pancadas em alguém. Minha cabeça também quer. Mas eu estou lutando, estou sendo tentado pela minha vontade, mas a minha concupiscência atrai. Então, não falta oferta. Um fecha meu carro, a moto chuta meu retrovisor, um para, o sinal bendito não abre esse sinal. Ele sempre esteve ali. Aquelas motos sempre passaram ali. Tudo está igual, porém você está atraindo o que existe de pior no trajeto. Entra no seu emprego, atrai tudo que tem de pior para você descarregar. Você pode dizer, eu não quero, de boca para fora. O que manda é o que está dentro de você, tem mais força do que sua voz. Falar é fácil. A gente até mente no que fala. Mas o que sente, o que pensa, isso você não atrai mesmo. Isso você não engana mesmo, perdão. Então, o que manda para criar a força magnética da atração é o que você pensa e o que você sente. Que alguns religiosos chamam de fé. Se você tiver fé. Olha Jesus falando, se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, tireis a esse monte, passa daqui para colar e ele há de passar. A ciência diz que é força mental. Cada um dá seu nome, mas tudo vão chegar no mesmo ponto. Certo? Aí vem, ele diz assim: considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males
próprios. Se você está falando, nossa, meu dia está terrível, nossa, minha vida está difícil, nossa, você está reclamando, passa a anotar tudo que te atraiu, tudo que te prende atenção, tudo que te ocupa, tudo que faz você refletir, tudo que para um momento você para prestar aquela atenção. É isso, vai lá, anota isso e você vai encontrar exatamente o mal que está te atacando, que você está atraindo, porque eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, eu preciso destruir Satanás? Não. O diabo também não, deixa ele lá. É tão bom você ver o amor de Deus com ele, se existisse. Se existisse, era a coisa mais bela de você ver como o nosso Criador é capaz de amar um ser, se existisse, tão mal assim. Imagine nós que não somos tanto isso. Nós estamos muito mais amados. Tá vendo? Porque se você também tirar demônio, diabo, Satanás, você fala, será que eu não sou igual a Lúcifer? Não. Então é melhor você deixar um Lúcifer. Aí você fala, não, pior que eu tem Lúcifer. Se Deus ama Lúcifer, não é eu também. Ou ficou melhor. Outra coisa também, não precisamos destruir o inferno. Não precisamos lutar contra o inferno, não precisamos falar do castigo de Deus, da punição de Deus, da maldição de Deus, da maldição do mal. Tudo isso acabou. Tiago foi claro aqui. Cuida daqui e todos os seus problemas estão solucionados. É simples, né? A verdade do Cristo, ela é tão pequena, ela é tão simples, mas ela é extremamente poderosa. Sabe por quê? Por que nós tememos? Por que nós estamos assistindo aqui agora e fala assim, meu Deus, é tão simples. E por que eu não faço? Sabe por que nós temos tanto medo do Cristo? Porque ele não dá poder a ninguém. A verdade não empodera ninguém. Compreendeu? Se você seguir Jesus, você nunca deixará de ser um seguidor, um cristão, um irmão, um filho de Deus. Pronto. Mas se você seguir o diabo, imediatamente vai ter dinheiro, poder, glória, fama, sucesso, isso, aquilo, entenderam? Pensem, por que a verdade tão simples é tão rejeitada? E a mentira tão complexa, porque não é fácil ser mal, não é fácil, não. Quem falar que é fácil está mentindo. Não dorme direito, não come direito, está explodindo em remorso, em ansiedade, em dores, em tristeza, em solidão, em um monte de coisa. Pavor, medo. Medo. O mal ele é tão estranho porque ele não favorece nem os maus. Isso que é muito interessante. Agora, o bem, ele é tão simples que ele favorece o próprio bem, aquele que faz. E aí é que está. Estamos no Apocalipse. Apocalipse significa a palavra revelação. Revelar o que no século 21? A verdade que foi nos escondido milhões e milhões de anos. Tudo será rachado, quebrado, destruído, movimentado. Nada ficará em pé, porque tudo que fizemos até hoje foi mentira em cima de mentira, enganação em cima de enganação, e agora tem que nascer a verdade. Alguns dizem assim, o Cristo retornará nos ensinamentos da verdade. A humanidade vai aceitar Jesus, porque até hoje a humanidade não aceita a verdade do Cristo, porque ela é muito simples, porque ela não empodera ninguém, ela não distribui riqueza a ninguém, ninguém constrói, a verdade não tem, o reino da verdade não é o reino da terra, e é por isso que tem muitos lutando pela mentira, com a mentira, porque ela sim dá a terra como reinado.
É simples dessa maneira que eu estou dizendo a vocês. Encerramos a nossa terceira lição de hoje.